Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos, principalmente a todos que se predispuseram a colaborar conosco nessa noite, nessa movimentação. Surpreendente, porque eu estava só aqui tentando ajeitar o salão e de repente tanta gente apareceu para ajudar, Fabiana, Jonathan, Celso, Norma, obrigado. É por isso que nós temos que agradecer à espiritualidade amiga, que mesmo estando cerceado da nossa capacidade de trabalho, né, limitado, nós estamos conseguindo milagrosamente manter a casa pronta. Impressionante, eu só tenho a agradecer a todos que têm colaborado nesse momento difícil. Nossas atividades aumentaram, nós conseguimos ter sucesso em todos os eventos que nós fizemos, apesar de não podermos nos juntar, todo mundo passou aqui para pegar os seus alimentos lá em casa, o bazar, isso tudo está conseguindo manter a casa pronta para quando chegar a hora. E sentimos que isso é uma coordenação que foge à nossa capacidade. Nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. Sem a espiritualidade é impossível. E a lição de hoje que caiu de preparo, assim, por acaso, já praticamente me ajudou muito, porque o nosso assunto era exatamente esse, as conexões espirituais que nós temos que ter. Porque existem duas maneiras de viver na vida. Uma é como se milagre não existisse, e a outra é como se tudo fosse milagre. Isso é Albert Einstein. E eu já estou numa fase, e todos nós que somos espíritas, já chegamos num ponto que é difícil a gente não ter olhos para ver quando há uma atuação divina nas coisas, né? Então, só com a ajuda mesmo da espiritualidade, a atuação da espiritualidade, nós conseguimos chegar até aqui, do jeito que estamos chegando. Então, por isso que eu escolhi esse tema de conexões, porque mesmo estando distantes, não quer dizer que nós não possamos nos conectar, né? E o Evangelho, Jesus sempre mostrou para a gente, com aquela simplicidade dos seus ensinamentos, que nós temos que ter esse controle da nossa mente, né? Ele, quando falou no capítulo 8 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos aqui, bem-aventurados que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixa que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino do céu como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Porque a gente aprende várias coisas. A abençoar, a colocar as mãos, não é? Para dar o passe que nós fazemos, tradicionalmente, e a simplicidade que a criança traz, apesar da gente saber que o Senhor sabia muito bem que aqueles espíritos, aquela criança, eram espíritos velhos, mas ele não queria ver, ele precisava mostrar para nós que a criança, ela não é dona do seu progresso, do seu conhecimento pregresso. Então ela ainda está receptiva à educação, à orientação, não é? Curiosa, muito mais fácil de ser encaminhada. E é isso que nós temos que estar, receptivos, abertos, prontos, humildes, porque eles, ainda não tendo assumido todo o controle do seu background, eles perdoam com a maior facilidade, eles brigam e daí a pouco estão juntos. Então é a simplicidade da criança que nós precisamos. Essa simplicidade que vai fazer com que nós consigamos aceitar os ensinamentos dele e vivenciar. E chegar um dia a ter nosso coração mais puro, porque os olhos veem o que lhe vai cheio o coração. E se seus olhos são bons, todo o seu corpo é bom.
Mas tudo isso depende do pensamento. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Se a gente não tem controle desse cavalo selvagem, que é a nossa mente, dificilmente nós sairemos vencedores. A lição de preparo mostrou a conexão que a gente faz, é a opção que nós temos. Se eu optar com a conexão inferior, certamente eu terei dificuldades para me conectar com a luz. Então é melhor optar para o bem. O trabalho que se faz, por mais puro, mais simples que seja numa casa como essa, a pessoa já está demonstrando a sua intenção. O seu pensamento está sendo voltado para uma coisa nobre. Apesar de não dar nem para perceber, pode até não perceber o progresso, mas há um progresso dentro de nós. Ninguém pode dizer que é o mesmo hoje do que antes de conhecer a doutrina. Nunca mais você vai olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Certamente a gente começa a ver com os olhos diferentes, até os defeitos das pessoas, porque deixamos de ser aquele juiz severo, porque nós geralmente somos muito severos com o próximo, né? Então a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, e é por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Jesus sabia perfeitamente quem eram aqueles espíritos. Tanto que nessa passagem é interessante. Essa criança que está sentada, que ele põe sentada na perna e usa como exemplo, que você não vai ganhar o reino do céu se não se assemelhar a ela, quem era? Alguém se lembra? Inácio, que montou a igreja de Antioquia. Era criança ainda, mas Jesus sabia quem ele era, não é? Então a gente tem aqui, numa só passagem, vários ensinamentos, né? Então, em comparação, porém, ao ponto de vista da vida presente, porquanto criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. E realmente, nós conseguimos amolecer os nossos corações, recebemos até espíritos inimigos, mas a candura, aquela coisinha linda, o bebê, né, amolece o nosso coração de tal forma que daí a pouco acabou aquele ranço de inimizade e quando chega no fim da nossa encarnação, já somos todos amigos e resolvemos grandes problemas do passado. Esse é o grande lance da reencarnação, que facilita, né, muito a nossa vida. Então, nesse mesmo capítulo do Evangelho, que trata de tantos assuntos, né, é bom que depois alguém busque no capítulo 8º, pecado por pensamentos e adultério. Porque o pensamento, aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Por que aos antigos, que ele quer dizer aqui? Por que aprendeste com os antigos? Porque tinha mais de 1.250 anos que esse não adulterarás já tinha saído com Moisés. Então, você já aprendeu, já era para ter aprendido. Só que 3.000 e tantos anos ainda não aprendemos. Por isso que se repete as lições. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, esse assunto já foi dito, toda hora tem palestrantes falando sobre esse assunto com maior profundidade e tal. Mas já aprendemos a amar? Já temos autocontrole na nossa mente? Já estamos predispostos realmente a fazer o que nos predispusemos a fazer antes de nascer? Já? Por isso é que as lições se repetem. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos. Está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal, foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. A gente perde o rumo. Se não tomar conta, os processos obsessivos se instalam como um princípio de um leve pensamento,
que vai crescendo, não crescendo, até se tornar uma monoideia. E falo isso de cadeira, né, porque meu processo, no início da doutrina, eu sofri muito, eu cheguei com um processo obsessivo muito grande, e você pode chegar a um suicídio, fácil. A indução, o controle que eles assumem da sua mente. Você não tem um pensamento, você não consegue fazer uma oração sem uma intervenção de outras mentes, outras entidades. É impressionante. Então, esse equilíbrio e esse controle é fundamental. Então, o pecado pelo pensamento, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito tenha produzido? Quer dizer, eu pensei só e não fiz nada. Sofre-se as consequências? Então, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se consequências de um pensamento mau? Já começa assim, a mente que gera um pensamento mau, ela já adoece. As consequências já são imediatas, porque a usina geradora que nós carregamos no nosso cérebro, capaz de curar pessoas, de fazer orações que atingem o outro lado do planeta quando estamos orando por alguém, com o conhecimento que nós temos hoje deste potencial, quando eu uso pelo mal, eu já sei o que está acontecendo. Alerta, abre os teus olhos. Se eu sei que orando para uma pessoa posso ajudar, mesmo que ela esteja distante, eu pensando mal contra uma pessoa, eu posso também prejudicar. Então a recíproca é verdadeira. Cumpre que se faça uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude de seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Quando você consegue se superar e vencer uma má tendência, há uma certa satisfação dentro de nós. Eu venci. Eu venci um vício, eu venci uma tendência negativa, um rancor que eu tinha com um amigo, uma frequência negativa que eu tinha contra outra pessoa. Eu pedi perdão, eu me superei. Que eu sou o maior problema. Eu sou quem tem que melhorar. A gente não tem como fazer o outro melhorar. Então, e já começa a sofrer as consequências dessas más conexões se a pessoa mantém sempre esse tipo de pensamento. Eu conheço gente que não abre a boca para elogiar nada, só para reclamar. Tem coisa pior do que você ficar perto de uma pessoa que só reclama, não tem olhos de ver nada positivo. E realmente ela fica especialista. Quando a pessoa aprende e ela concentra nisso e é permanentemente fazendo, ela vai ficando realmente boa naquilo que ela faz. Se ela se especializa em criticar e ver as coisas negativas e ruins, ela vai ficar perfeita nisso, profissional. E ela não vai perceber. Sua saúde vai debilitar-se. Ela é a maior vítima. O cérebro que gera é igual a mão que atira a lama no outro. É a primeira que suja, é as suas próprias mãos. Né? São suas próprias mãos. Então a gente precisa realmente ter controle sobre esse processo, né? Então o pecado pelo pensamento, adultério aqui, a gente fala adultério, mas a gente sabe que aqui quem procura lá no Evangelho vai ver que adulterar é muito abrangente.
não adulterarás o credicar alheio. Não, não vai roubar os dados de alguém. É muito abrangente. Então, aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude mais de sua vontade, mas por falta de ensejo, é, pois, tão culpado quanto seria se não o cometesse, o que nos arremete a essas frequências negativas que nós entramos de vez em quando. Aquela ânsia, se eu tivesse uma arma, eu atirava. Naquela hora, eu sentia uma vontade de agredir. Não fiz, porque eu sei as consequências legais. Eu sei que tem punição. Então, não é porque eu sou evoluído. É porque eu ainda tive a frieza de calcular as consequências. Não foi por minha bondade. Então, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Mas naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vista de realizar-se. E naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num o trabalho está feito e no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. É aí que a gente sente a obsessão tomando conta. Quando entra nesse processo, ele aceita, é uma sugestão negativa, uma experiência de um cigarro, é só uma pitada, é só um vício qualquer, uma droga, para sair depois é difícil. Eu já vi mãe que vem conversar com a gente, pedir, poxa, eu preferia que meu filho morresse antes que ele mate alguém. Que já está totalmente perdido. A droga é capaz de fazer isso, a gente sabe. Então a gente começou com uma simples sugestão. Não quer dizer que é só espírito desencarnado que sugestiona a gente, não, né? Tem muito espírito encarnado, veio para atazanar a vida da gente, né? Então a gente tem que orar e vigiar. E olhar com quem anda. Minha mãe costumava dizer, meu filho, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Toda vez que eu apresentava um amigo, eu ficava surpreso, porque mãe tem essa virtude. Eu não gostei desse menino. Mas como? O que você já sabe dele? O cara é meu amigo, é gente boa. Não anda com ele, não. Até hoje eu não vou saber porquê, só depois, mais tarde, que a gente vem saber porquê o cara acabava se mostrando. Mas é uma virtude. Mas nós, como espíritas, já diríamos até de uma forma diferente. Diga-me o que pensas que eu direi com quem andas, espiritualmente falando. Seu pensamento é a sua sintonia. Quando estuda-se o Evangelho nesse capítulo, dificilmente você vai escapar de buscar mais informações no Livro dos Espíritos. Nesse capítulo 9, nós temos muito mais informações sobre essas conexões, porque Kardec, o bom senso, fez todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Hoje, 100 e tantos anos depois, era muita visão. Ele tinha muita visão, porque são as perguntas que nos intrigam a todos, né? Está tão pequenininho aqui que eu não estou conseguindo. Então, da intervenção. Veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. E a gente vê isso nas reuniões nossas aqui. Espíritos entram que não vê as pessoas encarnadas. Ele vê o que está na frequência dele. Ele não quer dizer que ele vê os espíritos que estão do lado dele. A assistência espiritual que está sendo dada a ele, muitas vezes ele também não vê. Ele está em outra frequência, ele não consegue ver. Então nós sabemos que é assim que funciona, porque a gente tem a experiência ao vivo, né, nas reuniões.
E podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ora, se pode. Depende também do espírito que nós estamos nos conectando. Eu me lembro do José Grosso, numa reunião, quando eu estava a caminho da reunião, eu comentei assim, eu vou fazer assim. Eu tinha perdido, eu emprestei um livro e esse livro não voltou. Era Parnaso do Além-Túmulo, era o livro mais caro naquela época, na década de 60, muito caro. E eu guardava com todo carinho aquele livro. Uma médica me emprestou, me pediu emprestado, e levou embora para São Paulo e nunca mais me devolveu. Eu fiquei tão chateado, que é tão difícil. Eu falei, olha, no caminho para a reunião eu comentei com a Ives, eu vou fazer assim, todo o livro do Espírito agora eu vou comprar em duplo, em dobro. Um eu vou encadernar para deixar na estante, e o outro eu vou emprestar. Se a pessoa não devolver, eu não vou me aborrecer, porque é chato isso, não sei o quê. E foi comentando isso. Chegamos lá, tivemos a reunião correu, tudo bem, e no final sempre vinha o Zé Grosso dar uma palavrazinha de estímulo, dava uma mensagem rimada, uma coisa linda, e depois ele encerra a mensagem, que naquela época a gente não gravava, eu só me lembro das últimas frases dele, e depois, livro espírita guardado é tesouro escondido, né, Geraldo? Eu falei, Zé Grosso, é. Aí caiu a ficha. Falei, esse cara estava ouvindo a minha conversa no caminho, então a gente sente que a gente não está só. Não está só. E ali ele devia estar fazendo um trabalho de proteção. Eu estava indo a pé, né, nas ruas escuras, para ir para um centro espírita, correndo perigo que a gente nem imaginava. Ele devia estar protegendo e captou o que eu estava pensando e ali ainda me deu uma lição no final da reunião. Isso porque nós estávamos numa conexão boa. Agora, se eu tivesse numa conexão ruim, eu ia encontrar a pessoa certa. É impressionante. Eu tenho um amigo que o filho estava na droga, ele já não sabia mais o que fazer. E é uma coisa que a gente sente que isso que é a prova da conexão. Ele foi passar um fim de semana em Curitiba, entrou pro hotel, subiram, botaram as malas, o filho botou a mala, desceu, pai, vou ficar lá olhando lá fora, bonito, diferente, né? Tal. Ele pensou bem, falou, peraí, ele desceu, eu vou ficar com ele, eu vou descer. Quando ele chegou, o menino já estava com um traficante na mão, passou um vendedor de droga, os olhares se cruzaram, já estava sendo envolvido. Ele chegou ali na hora. E ele me perguntava, Geraldo, como é que pode isso? Eu falei, conexão, sintonia, pensamento. Essa cor já está na mesma frequência. Então, aliás, esse menino, ele acabou perdendo esse filho, porque ele fez um tratamento, na época era de sonoterapia. Uma coisa que eu não sei se ainda existe. Botava para dormir, dormia, o menino não acordou. Não acordou. Já estava cheio de problema de droga, né? Então, muitas vezes vocês chegam a conhecer, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos, nem pensamentos, não consigo ler mais. Se eles podem dissimular, está embaçado para mim. Não tem como estar conectado. Aqui na América tinha na década de 70, 60, 70, teve um tal de Ted Sirius. Eles com a câmera Polaroid conseguiam colocar a câmera na cabeça dele e ele mentalizava uma imagem e eles batiam a foto e revelavam. E conseguia ver a imagem do pensamento dele. No plano espiritual, não precisa de Polaroid. Você pensou, você plasmou, ele vê. Opa, esse é dos meus. Esse, nossa, está na minha, né? É do meu grupo. É assim que a gente entra, cai nas armadilhas. Então, assim, mais fácil não seria, então, ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado, agora que assusta, hein? Uma multidão de espíritos que vos observam. E olha, no início do processo obsessivo,
quando você está em processo de desequilíbrio, começa a ver. Eu tenho um amigo em Miami que chegou no centro assim, ele saía correndo, porque ele via todos os obsessores. Então ele saía correndo na rua. Eu tive um outro que frequentava lá o Bezerra, que ele saiu na televisão, mostrou uma perseguição policial, daquelas que helicóptero, vários carros de polícia, e ele correndo, querendo fugir do que ele estava vendo. Ele já estava no limite do desequilíbrio. E ele vendo, ele ficou tão doido, que prenderam ele, conseguiram levar. Só soltaram porque realmente na delegacia, aí botaram ele no hospital, ele entrou no banheiro e começou a comer os papéis higiênicos usados. Então imagina, o cara estava no auge do desequilíbrio. Começa com uma simples ideia, monoideia. E chega nesse ponto. Ele não era usuário de droga, não era. Entrou nesse processo, dava trabalho. O rapaz dava trabalho. E não tenho notícia dele que ele voltou para o Brasil, mas eu creio que ele deve ter melhorado. Assim espero, em Deus. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa. Depois, já li isso, vou repetir. Então, o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que será? É porque a gente acha que a pessoa morre, vira anjo, vira santo, vira espírito de luz. Nem todo mundo. Quem é zombador, é gozador, é brincalhão, vai continuar daquele mesmo jeito. Não é? Então, isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam de vossas impaciências. Zomba da nossa impaciência. Alguém aqui é impaciente? Alguém é? Não é para nós isso. Nós somos pacientes. Né? Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas, mas tratam logo de nos ajudar. Né? Os sérios. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Essa questão é chave. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala lá dentro. A gente sente, parece que é uma vozinha lá dentro da cabeça mesmo. E geralmente os pensamentos próprios são os que lhe acodem em primeiro lugar. Mas afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. A gente costuma botar a culpa no outro. Mas às vezes um pensamento simples. Eu li uma vez aqui no jornal uma história assim que a gente sente como é que a espiritualidade age de uma forma tão sutil. Tem uma enfermeira, Holly O'Brien, 47 anos, trabalha nesse hospital Doctors Hospital Sarasota, of Sarasota. Ela não conhecia a outra, a origem dela é sul-coreana. E ela não conhecia, não sabia que existia outra sul-coreana no mesmo andar. E uma paciente se incomodou, falando, como você não conhece? Tem uma sul-coreana aqui no andar, como você, americana também, mas de origem sul-coreana. E ela pegou e ainda teve aquele pensamento assim, coitado, a paciente não sabe que a Coreia do Sul tem mais de 50 milhões de habitantes. Nós somos aqui na América 1.700.000
coreanos americanos, americanos coreanos. O que ela está pensando? Nem levou em consideração aquilo. Tá bom, eu vou procurar saber. Mas ela trabalha aqui no hospital também. Digo mais, eu acho que ela trabalha no mesmo andar. Nossa, ela já teve comigo aqui. E ela então resolve buscar informação. Tem outra, uma enfermeira de nome Hughes. Ela está trabalhando aí no outro shift, não sei o quê. Só que coincidiu um dia no mesmo shift, no mesmo turno, as duas estarem trabalhando. Aí ela conversou, procurou, providenciaram e se encontraram. Oi, muito prazer, tal, como é seu nome? Meu nome é Hughes, é o sobrenome, e a O'Brien é o sobrenome da primeira. E essa tinha 45 anos. E ali trocaram ideias e tal. Olha, como é que você chegou aqui, você se tornou americana? Adotada lá? Eu também fui adotado. Eu estava no orfanato de crianças órfãos. E aí eles me adotaram. Puxa, coisa de doido, eu também fui adotada assim, porque meus pais morreram. Aí a mais nova falou, eu não lembro bem dos meus pais. Eu já só lembro mais do orfanato. E como é o seu sobrenome? Aí ela, Shin. Oh, meu Deus, coisa de doido, o mesmo sobrenome meu, Shin. Você sabe a cidade? Sei e tal. Mas as duas ficaram tão assim amigas, aí chegaram um tempo, vamos fazer um teste de DNA? Fizeram o teste de DNA. As duas eram irmãs. Porque a mais velha se lembrava e sempre pensava, eu carreguei minha irmã até os 3 anos de idade. Eu tinha uma irmãzinha. Quando a mãe desapareceu, o pai, pouco tempo depois, foi atropelado por um trem. Elas ficaram órfãs, o Estado meteu no orfanato e lá era aberto para adoção os americanos. 2 famílias, uma da Virgínia, outra de um outro estado que não me ocorre, em épocas diferentes, vão para... Adotam as meninas, trazem, elas estudam, se formam enfermeiras lá nos estados lá do norte e resolvem vir trabalhar na Flórida, no mesmo hospital, na mesma especialidade. E aí Deus juntou o que o acaso separou. Aí a mais nova ainda fala assim, puxa, agora eu que não tinha ninguém, hoje eu tenho uma irmã com 2 sobrinhos e a outra ainda... Porque a gente pensa assim, americano gosta muito de adotar assim, foi adotar lá na Coreia porque não conseguia ter filho. Não, aqui adotou, da Virgínia, já tinha 8 filhos adotivos. Gente de coração bom, educou, né, interferiu bastante numa vida. Isso é atuação, começou com um simples pensamento numa paciente. Concorda? Foi uma coisa banal, sem que a gente percebesse. Nós temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Não é? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo. Está quase na hora, né? E se assim não fosse, a gente seria muito mais decidido, né? Porque é só um espírito pensando, um pensamento só. Mas você nunca tem um pensamento só. Seja qual for o que você esteja buscando decidir. Tem hora que a gente fica confuso consigo mesmo, porque parece que era tudo da gente. Mas tem aqueles que são nossos e tem os que não são. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, se o pensamento que me veio é de propósitos nobres, é bom. Se for inspiração, eu posso garantir, foi de espírito bom. Não é? Mas eu posso perfeitamente identificar. Isso nos torna mais alertas. Porque, a alguns momentos, a gente sabe, espera aí, esse pensamento
Não tem nada a ver comigo. Por que eu estou preocupado com esse pensamento? Não deixe prosperar. Não deixe crescer. Não deixe dominar. Corta. Porque chega um ponto que a gente não consegue orar. Você está orando e vem um pensamento que não tem nada a ver com a oração. Você está numa reunião tentando concentrar, fazer um trabalho e vem coisas que não condizem com o ambiente que você está. É impressionante. Isso acontece. Então, como conseguimos distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Ué, estudai o caso. Não é? Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Agora, podemos nós nos eximir dessas influências que tentam nos arrastar para o mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Por isso que hoje, com essas ferramentas todas de lazer que nós possuímos, nós temos que ter o bom senso de selecionar o que vemos, o que assistimos, o que colocamos dentro de casa. Porque pode chamar a atenção de gente que está na mesma frequência daquela história. E é difícil depois da gente trazer o equilíbrio e a frequência vibracional ideal para o nosso lar, de novo. Né? Então, renunciam às suas tentativas os espíritos cujas influências à vontade do homem repelem? O que vocês acham? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam na espreita de um momento propício, assim como o gato, né, na tocaia do rato. Quando nós iniciamos os processos de desobsessão pessoal, a orientação que a espiritualidade nos deu, e eu me lembro até hoje ele brincando, espírito ruim não gosta de trabalho, de caridade. Então mergulhe na caridade, mergulha na campanha do quilo, mergulha nas visitas aos hospitais, e assim nós fizemos. Para você se livrar dessa, porque a influência era muito forte, né? Chegamos a ter vontade, né, quase chegar ao suicídio, e a mediunidade, quanto mais ostensiva, se você é inacreditável a conexão e o poder que eles adquirem sobre a gente. Se você ainda tem uma tendência mediúnica, certamente eles vão ter muito mais capacidade de te induzir a um desequilíbrio. Então, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Nós já vimos processos quase de possessão, né, que chamava antigamente. Nós tivemos uma vez uma visão que não me sai da cabeça, que a evidência, quando ela é muito assim, contundente, você nunca mais esquece. E me foi trazido para a sala do passe uma senhora que estava em estado catatônico. Ela não tinha nenhuma reação, só olhava para a parede e ficava assim. Então as pessoas conduziam, levavam, botavam a comida na boca e ela parada. Eu nunca tinha visto um quadro tão profundo de dominação. E nem sentar eu consegui fazê-la, porque na hora de dar o passe ela ficou em pé. E quando eu botei a mão assim, que eu ia começar a dar o passe, ela estava enrolada por uma cobra enorme, e a cabeça da cobra ficava em cima da cabeça dela. Eu nunca vou esquecer o susto que eu levei com a cobra, com a cara da cobra. Era em cima da cabeça dela uma outra cara de uma cobra perfeita, com língua e tudo. Eu dei um passo atrás e tentei me harmonizar, porque o coração veio aqui, que é assustador. Eu não sei, nós tentamos, demos o passo, não sei se fomos bem-sucedidos, se não fomos, se conseguimos. Não conseguimos dispersar naquele momento. A ideia era que ela voltasse e tal.
não tive mais notícia. A família não era espírita, estava tentando o último recurso, mas estava totalmente sem vontade, sem poder de atuar. Então, o nível que pode chegar à obsessão, nós não sabemos avaliar. Só quem já viu quadros assim. Mas também vemos que a espiritualidade atua com coisas de forma, né, sutil, muitas vezes. Eu lembro que em 95 eu li um caso nas seleções e fiquei muito feliz que eu já tinha esquecido muitos lances dessa história. E no ano passado, as seleções repetiu essa história. Infelizmente eu perdi as seleções. Então eu vou tentar lembrar a história um bocadinho conforme me seja permitido lembrar. Essa história ocorre na Califórnia, lá no Pacífico, numa cidadezinha, Yuba City, Califórnia. Rhonda Gill era uma mãe de 24 anos. Ela estava viúva há 9 meses. E em outubro de 93, ela, já tendo perdido o marido há 9 meses, estava lutando com uma coisa dificílima. A filha dela, de 4 anos de idade, não aceitava a perda do pai. Você, para trazer um equilíbrio desse, de novo, é muito difícil. E aí, nesse dia de outubro, ela viu a menina chorando, ela passou, olhou no quarto e viu a menina agarrado com o quadro, com o retrato do pai, passando a mão no rosto dele e falando: "Ô papai, você não vai voltar para casa? Eu estou sofrendo muito, eu sinto muita saudade do senhor." E chorava de lágrimas cair. A mãe falou: "Meu Deus, você me ajuda. Eu já tenho que lidar com a viuvez." Ela tinha 24 anos. Uma viúva de 24 anos, poucos anos de casado, primeira filha, o amor da vida do Ken, que era o marido, Ken Gill. Casamento novo, tudo no auge da... Todos nós já passamos, né, esse momento de espera, primeiro filho. A menina era a namoradinha dele e tudo que ele fazia era com ela, passeava com ela, jogava bola com ela, praia com ela, grudado. Só que ele teve esse problema e partiu muito cedo. E a menina deu trabalho. Porque ela, no brinquedo dela, no telefone, ela falava com o pai. "Ô papai, brinquedo, telefone de brinquedo. Papai, eu não aguento mais. Quando é que o senhor vai voltar para casa?" Aí ele virou uma vez ela virou para a mãe dela e falou: "Mãe, não preocupa não, ele está trabalhando. Ele vai voltar." Ela: "Que situação? Como é que você vai resolver uma situação dessa?" Ela não sabia mais o que fazer. E comentou com a mãe dela, a dona Trish Moore, que era enfermeira, que morava numa cidadezinha igual aqui, né? Kissimmee, Orlando, bem próximo. E falou: "Mãe, eu não sei mais o que fazer." Aí ela falou: "Nós vamos dar um jeito, vamos ver se fim de semana a gente sai e vai dar uma espairecida com ela." Mas ela teve que apressar, porque ao chegar em casa, ela encontra a menina chorando. E a menina fala: "Mamãe, eu já sei. Já sabe o quê? Eu quero morrer. Se eu morrer, eu encontro com o papai. Eu prefiro morrer." Aí a Rhonda Gill entrou em parafuso, foi para a casa da mãe. "Nós temos que dar uma solução para isso. Eu não sei o que fazer com essa menina." Aí a velha de 47 anos, né? Diga-se de passagem, mas era a avó, né? Então, o que eu posso fazer? A avó resolveu dar uma solução nisso. Pegou a menina, falou: "Olha, vamos lá no cemitério visitar papai?" A menina, os olhos da menina brilharam. "Vamos, né?" Eu não sei o que passou na cabeça da criança. E ela pensou: visitar papai, mas foi lá para visitar a sepultura. E ali ela abraçou com a sepultura, botava o ouvido ali, com os olhos cheios d'água, e a avó ficou sem saber o que fazer. "O que foi, minha filha?" "Será que se eu prestar bastante atenção eu consigo ouvi-lo falar comigo?" Cara, que dor. Aí a avó
se desesperou mais. E conversando, ela falou assim, vó, dia 9 de novembro é aniversário do papai. Ele faria 29 anos. Vó, o que nós podemos fazer? Aí a avó teve uma inspiração. A gente vê como é que a espiritualidade atua. Olha só a sequência de fatos que aconteceram. A avó tem o que eu chamo de ataque de lucidez. Ah, então no dia do aniversário, a gente vem aqui e escreve um cartão, amarra no balão e manda para o céu. Os olhos da menina brilharam. Foi um período maravilhoso. A menina só esperava aquele momento de ir, né, o aniversário do pai. No dia 9 de novembro de 93, elas saíram, carro atrás cheio de flores, pararam numa loja para comprar o balão. A avó ainda fala para a menina, Desirê, você escolhe o balão. Tinha dezenas de balões. Ela escolheu Mermaid, A Little Mermaid, a pequena sereia da Disney, que era um filme que tinha acontecido naqueles anos, e um livro infantil que foi muito sucesso naquele ano e cujo pai lia para ela toda noite. Ela então escolheu a Pequena Sereia. Happy Birthday. E saiu com aquele balão, foram para o cemitério. Ali ela ditou para a vó o que ela queria que ela escrevesse. Então ela pediu, senhora, eu sinto muito falta do senhor, mas te desejo um feliz aniversário. Espero que o senhor ainda se lembre de mim. Se o senhor puder, e se o senhor receber, conseguir chegar, pegar essa mensagem, será que o senhor pode me mandar um cartão também? No dia 9 de janeiro, eu vou fazer 5 anos. Assinado, tal. A velha, a avó, né, triste, botou o nome, endereço, né, da casa dela. E amarraram no balão e aquilo levou 1 hora para subir. Então, devagarzinho, olhando, a triste, que a avó já estava agoniada, porque o balão foi muito devagar, subindo. Quando deu 1 hora, já não dava mais para ver. Não, agora vamos embora, filho. Agora, pronto. Aí elas vêm andando. O que acontece? Ela, você viu, vó? Você viu? Aquela emoção. Que foi? Papai pegou o balão, eu vi. Aí ela ficou assim, que bom. Agora eu sei, ele vai me responder. Ele vai mandar um cartão para mim no dia 9 de janeiro. Ele vai mandar. Ele não vai esquecer do meu aniversário. Não se falou mais no assunto, a menina volta e meia perguntar assim, será que ele vai mandar o cartão? Será que ele se lembra de mim ainda? Será que ele ainda me ama, vó? Né? Novembro 12. Isso era novembro 8, né? Novembro 12. Canadá. Falando, saímos do Pacífico, aqui no Atlântico. Na beira do Atlântico tem uma ilha, que é Príncipe Edward. Essa ilha tem lá um guarda florestal, Wade, e ele estava aprontando para ir caçar pato. Entrou na caminhonete e foi caçar pato, botou aquela roupa à prova d'água e tal. Mas quando ele chegou na beira do lago, que se chama Sereia, Mermaid, porque ele mora num lugarejo dessa ilha que se chama Mermaid, Sereia. Então, ele sentiu-se atraído por algo brilhando. Falou, o que será aquilo? Ele foi lá, viu que era um balão, puxou, tinha aquela linha na ponta, um envelope de plástico com um papel ali dentro, e ele pegou e levou para casa. Enxugou, porque o papel estava mais ou menos molhado. Quando a mulher dele chegou, falou, dona, dá uma lidinha nesse cartão aí. Aí a esposa leu, falou, nossa, que coisa mais triste. E saiu pela culatra, porque falou, dona, nós temos que fazer alguma coisa, querida. É muita coincidência. Olha quantos dias levou. 4 dias para um balão
de aniversário, atravessar os Estados Unidos inteiro, Rocky Mountains, os lagos, cair aqui e a poucas milhas estaria no mar, engastalhou ali na beira do lago, sereia, o balão é sereia, sinal que a menina leu o livrinho, pelo amor de Deus, isso não é por acaso, isso está parecendo uma coisa divina, nós temos que fazer alguma coisa. Mas a mulher dele não estava na mesma frequência. Deus me livre, coisa horrorosa, ver uma menina de 4 anos lidando com um problema de morte desse. Deus, não quero nem saber disso. Tal. E aí esfriou o entusiasmo dele, né? E ele amarrou aquele balão ali na gaveta dele de trabalho, e aquilo foi ficando, e a mulher foi se aborrecendo. Um dia ela pegou o balão, meteu dentro do armário, fechou, porque aquilo estava agoniando, mas ela não conseguia mais parar de pensar no balão. Porque ela pensava, puxa, eu tenho 3 filhas, se meu marido morresse agora, como é que seria tal? E aquilo era todo dia na cabeça dela. Demorou para burro, mas chegou assim, comecinho de janeiro, 3 de janeiro, ela virou para ele e falou, Guad, você tem razão, nós temos que fazer alguma coisa. Puxa, demorou novembro e dezembro, quase todo dezembro, para tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Essa menina deve estar sofrendo muito, vamos fazer alguma coisa. Foi numa loja, compraram cartão, compraram um livro, uma edição nova, canadense, sobre a mesma sereia, a Little Mermaid. Mas pegaram o livro, escreveram uma dedicatória, né, e escreveram um cartão, botaram no correio, que demorou, que era dia 9 de janeiro, chegou e nada tinha chegado para Desirê. Mas quando chegou no dia 19, a avó estava em casa, chegou um pacote, ela olhou o Canadá com o nome da Desirê, falou, deve ser alguém da família do Ken, que era o pai, né, mandou. E continuou vendo televisão, cozinhando, mas deu meia-noite, ela caiu a ficha, falou, peraí, mas se fosse, não mandaria para minha casa, mandaria para a casa da minha filha, que ela mora na outra cidade. Ela ficou lá só naquele período, logo após a morte do marido, ela ficou lá umas 4 ou 5 semanas, e foi por isso que ela que escreveu o cartão e ela que colocou o endereço dela. Então ela caiu a ficha, ela pegou, resolveu abrir e ler. Quando ela abre e lê, assim, para uma filha maravilhosa, feliz aniversário. E uma cartinha emocionante. Ela leu, chorou. Meia-noite e meia ligou para a filha. Filho, você não sabe o que aconteceu. Recebi do Canadá a resposta do nosso cartão, não sei o quê. A filha ficou desesperada. 6 horas da manhã a mulher estava na casa da filha. A menininha já estava acordada. Sentou no meio das duas. Falou, papai respondeu o seu cartão. Eu sei, na maior naturalidade, né? Eu sei. Lê aí para mim. Aí a avó nem a mãe conseguiam ler, né? Porque para uma filha tão querida, um feliz aniversário. Você deve estar se perguntando, por quê? Nós, família, dá o sobrenome da família, que não me ocorre assim no momento, estamos fazendo isso. É o seguinte, seu pai te ama tanto e vai tomar conta de você por tanto tempo, mas lá no céu não tem loja. E ele então nos escolheu, porque o seu balão era uma sereia. E eu moro num lugarejo que chama Sereia. E então ele fez o balão sereia cair no lago Sereia, Mermaid. E aí nós nos sentimos na obrigação de fazer o que ele queria. Ele queria que nós comprássemos um presente para você e dizer que você é a filha querida, que ele nunca vai esquecer você e não vai deixar de olhar por você a vida inteira. Aí a menina, todo mundo com os olhos cheios de lágrimas, né? A gente imagina a emoção das duas, né? E a criança também, com os olhos lacrimejando, pegou o livrinho e pediu, lê o livro também, lê a história. E a avó começou a ler, leu a história muito bonitinha, da sereia e tal, mas só que o final é diferente do original. Qual é o final que estava no livro canadense?
A sereia morre. Uma bruxa lá resolve, faz uma praga, ela perde o rabo, não consegue nadar e morre. Aí 3 anjos levam a sereia para o céu. Aí ela falou, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Como é que eu vou consolar essa criança, sendo que o ídolo dela morreu também, a sereia morreu. Mas a menina botou a mão na... Vovó, você viu? Ela falou, o quê? Ela foi para o céu, ela vai ficar com o papai. Saiu tudo certo. Daí para frente, essa menina, essas famílias se integraram. Quando ela queria se acalmar, estava com muita ansiedade, era só ligar, falar 5 minutos com a família lá no Canadá. A senhora lá conseguia apaziguar, porque ela foi intermediária do pai. Então, a menina tinha o maior respeito, ela é amiga do meu pai, não é não? O pai me escolheu lá no outro lado, atravessou 3.000 milhas um balão de aniversário. Isso não existe, fala sério. Então, a gente vê que uma simples sugestão, se é para o bem, aceite, faça, não recuse. Nós precisamos estarmos todos disponíveis para a espiritualidade. Todos nós poderemos sermos úteis em algum momento. Não fique pensando que só aqui, não, tem que fazer um atendimento fraterno, tem que ser fulano, beltrano, gente esperta. Não. Às vezes cai assim, em pessoas simples que fazem o que Deus quer que seja feito. E às vezes, nós que temos todo o conhecimento, às vezes nos falta a boa vontade, a paciência de ouvir e não fazemos o que deveríamos fazer. Por isso é que eu peço a Deus, a todo momento, que não desanime de nós, não desista de nós, que nos renove as oportunidades de trabalho, que nos renove as lições, porque somos realmente repetentes e indigentes ainda de luminosidade e de amor. Só posso agradecer a Deus, a essa doutrina de luz, de paz, de fraternidade e de tanto conhecimento que fortalece a nossa fé e nos torna conhecedor, com uma fé que não vacila e nem erra, porque nós sabemos. Fé a gente perde, quando a gente sabe, não se esquece jamais. Desejo a todos muita paz, agradeço do fundo do coração essa oportunidade, pedindo a todos que orem para todas as casas espíritas, principalmente essa aqui, que é uma das mais novas dos Estados Unidos, e pela primeira vez vocês estão vendo um centro espírita que inaugura fechado e continua fechado, né? E com sucesso, com certeza. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Salve Cristo.